Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à Biblioteca Mindley Brasiliana Gita e José Mindley, para o evento em comemoração aos 50 anos de Tecnologia da Informação na Universidade de São Paulo. Para a abertura dos trabalhos, convidamos ao palco o professor Vahan Agopian, vice-reitor da Universidade de São Paulo. Bom dia, meus amigos, amigas. Eu quero inicialmente externar a satisfação de estar aqui representando o nosso reitor, Marco Antônio Zago, e transmitir os agradecimentos dele para todos os senhores e as senhoras que contribuíram de uma forma ou de outra para o fortalecimento do nosso apoio e do nosso conhecimento em informática na nossa universidade. Eu quero saudar, em nome do professor José Goldenberg, nosso reitor, todos os antigos dirigentes da nossa universidade, pelos meus colegas pró-reitores, professor Bernadette, da pós-graduação, professor Hernandes, da graduação, e professor Krieger, da pesquisa, a todos os atuais dirigentes da nossa universidade, e pelo João Eduardo Ferreira, saúdo todos que cuidaram dessa parte da nossa dentro da USP. Na história do nosso país recente, na parte de informática, o próprio texto que foi distribuído aqui mostra que a USP não foi a primeira universidade a receber um computador, mas certamente a USP foi a primeira universidade que utilizou intensamente o conhecimento de informática para as suas atividades de pesquisa e depois a de gestão. E isso foi um trabalho que eu vivenciei como aluno de graduação, de pós-graduação e depois como docente ao longo dessas 5 décadas, ou um pouco mais ou um pouco menos. E eu digo que nós conseguimos, de uma forma bastante eficiente, colocar a informática como nosso objeto de pesquisa e como nosso apoio às nossas atividades fim. Por isso que eu quero reforçar os parabéns a todos vocês que contribuíram para isso. Hoje, no século XXI, nós temos uma outra etapa da nossa vida. Hoje, a informática já se tornou uma atividade meio, a informática se tornou um apoio corriqueiro, e mesmo pessoas leigas convivem com a informática continuamente. E a USP também se preparou para isso. Novamente, nós podemos dizer que temos uma infraestrutura disponível a todos os professores e funcionários e alunos da nossa universidade, uma infraestrutura invejável, uma infraestrutura de grande capacidade. Nós renovamos o nosso convênio com a Rice University para utilizarmos um equipamento mais moderno ainda. Nós estamos ampliando a utilização da nuvem, tentando tirar o maior proveito possível dessa infraestrutura já instalada. Então, soubemos trabalhar com esse conhecimento, mas temos novos desafios. Eu tenho certeza que essa homenagem está sendo feita a todos os colaboradores, os que garantiram esse sucesso da informática na USP, do TI na USP. É uma homenagem muito merecida.
e, ao mesmo tempo, é um alerta aos nossos novos dirigentes, novos condutores de TI da USP, que tem uma tarefa muito árdua para manter esse nível, esse padrão de qualidade de TI da USP e para acompanharmos as inovações, as novidades. Parabéns a todos, muito obrigado em nome da universidade. A universidade tem que agradecer a vocês que estão garantindo essa qualidade que nós temos hoje. E vamos, então, continuar com nossa cerimônia festiva, relembrando alguns aspectos e discutindo o nosso futuro. Muito obrigado. Convidamos ao palco o professor Paulo César Maciero, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, que fará um resumo da evolução da tecnologia da informação na USP. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui, junto a tantos amigos e conhecidos de longa data, e poder representar a universidade nesse momento. O que eu vou fazer é uma tarefa quase impossível de, em 15 minutos, fazer um resumo da revistinha que vocês receberam aí, que resume os 50 anos de TI na USP. Eu vou pincelar alguns aspectos que eu julguei mais interessantes e passar por essas várias décadas. Ok? Então, a próxima, por favor. Os computadores, como talvez muitos de vocês já saibam, eles eram um desejo antigo, vários pesquisadores, pessoas, engenheiros que tentavam construir essas máquinas, desde Pascal e tudo mais. Mas nos meados dos anos 30, começo dos anos 40, Turing, de certa forma, definiu bem as máquinas abstratas, ou os computadores universais, e estabeleceu as bases para isso. E o primeiro computador eletrônico digital, né, o que é considerado o primeiro computador, é o ENIAC, que foi construído de 43 a 46. Quer dizer, ficou pronto em 1946, era um esforço relacionado à Segunda Guerra, usado principalmente para cálculos balísticos, no começo. E esse computador tinha fazia 5.000 operações por segundo. Eu nem sei dizer se eram operações de ponto flutuante, como hoje. Talvez fossem mais simples. E 17.468 válvulas. E aquele computador que vocês veem as duas senhoras lá programando, né? Ou trabalhando com eles. 17.468 válvulas, se cada uma é um bit, divide por 8, dá 2.000 e poucas palavras, né? 2.000 bytes, para vocês terem uma ideia da capacidade de memória. Hoje estamos aí, por exemplo, processamentos, os computadores mais velozes estão na casa já dezenas, centenas já de teraflops, né? Então, é só dividir por 5.000 que vocês vão ver a diferença enorme do potencial aí, de como evoluiu a computação nesse período. Ok? A próxima. Então, 46, e a partir daí nos Estados Unidos começaram-se para fabricar computadores de diversas empresas. O primeiro computador que se tem notícia que chegou ao Brasil foi comprado pelo governo do Estado de São Paulo em 1957. Era um Univac. E vocês devem lembrar também que em 1960 a capital federal ainda era no Rio de Janeiro, mudou, né, para Brasília em 60. Num esforço do CNPq, Ministério dos Relações Exteriores, a Marinha do Brasil, foi comprado um Boros, que é o primeiro computador que foi instalado numa universidade, que é da PUC do Rio de Janeiro. E na Universidade de São Paulo, o primeiro computador
foi comprado em 1961, que era um IBM 1620, depois, anterior ao 1130. E foi por iniciativa de professores da Poli, do Instituto de Física, e com apoio da reitoria e da FAPESP. E esse computador, então, chegou em 1961. Então, veja, temos aí algo como 13, 14 anos, né, com os computadores começando a chegar ao Brasil. O próximo? Então, esse computador, quando chegou, aí, em termos de infraestrutura física, ele foi instalado, quer dizer, foi criado, ou já existia, ou foi criado naquele momento, o chamado Centro de Cálculo Numérico, que era basicamente os professores do Departamento de Matemática da Poli, que davam a disciplina de cálculo numérico, que até então usava réguas de calcular, calculadoras mecânicas. E esse computador foi instalado não exatamente no Cirquinho, só coloquei Cirquinho para vocês lembrarem, o Cirquinho existe lá até hoje. No Cirquinho, num certo momento, havia as máquinas de perfurar cartão. Mas no prédio ao lado, que era um L, né, a Maria está aí, foi instalado o data center e esse computador. E basicamente continua sendo aquela mesma área. O Cirquinho já não é mais usado pelo TI, mas é aquela área lá, né? E depois, em 1966, foi criado oficialmente, quer dizer, com portaria da universidade, aí como um órgão da própria universidade, o CCE. O CPD da ESC também foi criado em 66 e a UPD, Unidade de Processamento de Dados da FE, também nesse ano. Quer dizer, nesse ano houve uma expansão, né, no TI da universidade. E as primeiras aplicações foram cálculos estruturais, por professores da Engenharia Civil da Poli, e também o cálculo da inflação na FE. Imagino que tenha sido o Delfim Neto, alguém que trabalhava nessa área, nessa época. E começou também, logo depois dos anos seguintes, foi feito um programa para auxiliar na folha de pagamento. E também, em 65, o vestibular acho que é da medicina, saúde, que é o CECEM da época, começou a ser processado ali do CCE. Então, aqui vocês veem, TI na universidade geralmente é dividido em três, assim, didaticamente em três áreas: a infraestrutura e as aplicações, que são ou acadêmicas, ensino e pesquisa, ou então as aplicações administrativas, né? Esses são exemplos dessa coisa toda. E, interessantemente, quer dizer, a chegada desse computador despertou grande interesse e fez com que uma série de alunos, principalmente da Poli, começasse a usar esse computador, se interessar também em docentes, e isso definiu a carreira de muitas pessoas, muitos dos quais estão aqui hoje, né? O próximo, por favor. Quer dizer, o professor Valdemar Setz, eu acabei de conversar com ele, nessa época, 63, 64, ele era aluno de pós-graduação da Poli, depois, logo em seguida, contratado. Ele foi um dos que ajudou a definir e criar o CCE, nesse momento, e junto com outros colegas pessoal daquela época, que eram alunos da Poli, aí já alunos, eu acredito, na época da graduação, o Iso Fang, o Dion de Melo Teles, que depois foi para o SERPRO, Paulo Moraes, o Geraldo de Campos, o Imre Simon, saudoso, que depois foi presidente da CCI, o Nicolau Reinhardt, da FE, que também está presente, o Routo, o Siang, o Cláudio Luquezzi, o Tomás Kovatovski, o Bonilha, que alguns ficaram como funcionários, o Bonilha, o Tomás e o Cláudio foram para a Unicamp, onde desenvolveram lá sua carreira acadêmica e também criaram lá TI na Unicamp, e os demais que ficaram na USP, ou como professores no IME, ou ligados à TI em outras unidades, na Poli, na FE, etc. E alguns dirigentes da época, o professor Fadigas, que depois foi o presidente da CCI, o Vita Júnior, que acho que foi o primeiro diretor, o Camargo, que ajudou a trazer o computador, etc. Então, sim, eu corri o risco de citar alguns nomes, obviamente, na lista aí vocês vão ver todos, temos mais de 50 homenageados, pessoas que contribuíram para o desenvolvimento da TI na universidade, tá certo?
Então, eu queria, em nome da universidade, esse é o próximo slide, agradecer a todos esses pioneiros, esse pessoal que contribuiu, e também preparou aí as bases para as gerações seguintes. Ok? A próxima, então. Esse é o agradecimento. Vamos para a próxima. Bom, então, veja, isso foi basicamente os anos 60, né? A chegada do computador, a criação do CCE, as primeiras aplicações. Esses computadores eram chamados de mainframes. Geralmente, quer dizer, eles trabalhavam isoladamente, tinham alguns periféricos para entrada, cartões, por exemplo, periférico para saída, uma impressora, né? E eram computadores enormes. Depois eles começaram a diminuir um pouco de tamanho, os boros talvez já eram chamados de computadores de médio porte, mas a memória, a capacidade de processamento continuou a crescer. Então vieram os B3500, depois o B600, 700, o B3500 foi para São Carlos e assim por diante, chegaram nos 1130. E com os boros, principalmente, começou a evoluir o processamento administrativo, né? Os sistemas de pessoal, o vestibular, os sistemas financeiros e assim por diante, né? Só para vocês terem uma ideia, o primeiro computador, o primeiro terminal remoto foi colocado em 1976 no Departamento de Geografia da Filosofia. Quer dizer, o computador podendo ser usado à distância, né? Operado por um terminal. E em 76 também a FUVEST começou a funcionar e o CCE passou a processar o vestibular. E também, no fim, já meados da década de 70, começaram a ser produzidos o que se começou a chamar de mini-computadores. O VAX, o DEC, o PDP, né, que muitas unidades compraram. Por exemplo, o Estudo de Física e Química em São Carlos, o ICMC, e outras unidades, a Poli, que eram usados principalmente para aplicações científicas, para pesquisa, né? Já era uma arquitetura menor, outro tipo de computador. Então, basicamente, essa foi digamos assim, a década dos mainframes. A próxima, nos anos 80, os mainframes continuaram a operar e, de certa forma, a imperar, né? Mas duas coisas muito importantes aconteceram em 80. No início dos anos 80, surge já no Brasil, pouco tempo depois que começaram nos Estados Unidos, os primeiros microcomputadores, quer dizer, computadores baseados em microprocessadores. O Z80 foi um dos primeiros microprocessadores. Eles já começaram a aparecer no Brasil, né? E também, só para fixar uma data, 84 foi a primeira compra centralizada de 200 microcomputadores exato, na gestão do professor Goldenberg, acho que já por iniciativa da Comissão Central de Informática, que foi criada em 81. Isso aí já dando uma visão mais geral da informática, abrangendo toda a universidade. A Comissão Central foi criada com essa finalidade de gerenciar, fazer a gestão, expandir ou fazer planejamento de informática para toda a universidade. Acho que algumas das pessoas que participaram dessa compra estão aqui, talvez o Massola, outras pessoas aí, né? E, ao mesmo tempo, nesse período, os sistemas administrativos foram ampliados e, de certa forma, os principais sistemas ficaram prontos. O sistema de pessoal, o sistema da graduação, a primeira versão do sistema da pós-graduação, né, o sistema financeiro, o sistema de pessoal, né, e esses sistemas todos também foram ampliados. Mas tudo isso naquele núcleo lá que era, digamos, o CCE, né? E o que se fazia nas outras unidades de São Carlos, na FE, eram coisas mais locais. E o outro ponto importante, que eu coloquei aí em vermelho, não vou falar em detalhes, mas foi que também, no final dos anos 80, começou a surgir a rede, né? Então, veja, em 87, a FAPESP, o Física e Química de São Carlos e o Instituto de Física de São Paulo se conectaram numa rede dos DECs, de uma rede interna, que era uma rede de pesquisa. Em 88, instalou-se a BitNet, que também é uma rede que funcionou por alguns tempos. Em 88, a USP ligou todas as unidades por meio de terminais remotos, que é chamado de rede ASTIR, que era principalmente administrativa. E em 89 se conecta a ANSP, que aí já com a iniciativa da FAPESP, juntando as 3 universidades paulistas.
E em 91, essa ANSP passou a rodar, a executar em cima da internet. Quer dizer, já está na outra década, mas só para olhar. Quer dizer, então, o fim da década foi dedicada à instalação e o início da rede na universidade, nas universidades paulistas, depois no Brasil também pela RNP. Então, 80 é mainframe, micros e rede, começando. O próximo, anos 90. Nos anos 90, então, começa a descentralização, de fato, da TI nas universidades. Então, em 92, é criado o programa Pró-Aluno. Quando ele foi criado, foi um programa muito importante, né? Aí foram comprados um número muito grande de micros, foram criadas algo como 20 e poucas salas de computação, com microcomputadores espalhados nos vários campi, nas várias unidades. Isso aí era para apoiar principalmente o ensino, os alunos de graduação e também de pós usarem, né? No início dos anos 90, na gestão do professor Lobo, o pessoal que cuidava dos sistemas administrativos migrou para a CODAGE, para o prédio da reitoria. A infraestrutura continuou no CCE. Foram criados também nesse ano o Cisco, o CIAGRE e o CIRP, né? O pessoal está aqui. O CIAGRE já vinha do outro CIAGRE anterior, mas aqui acho que eu errei o nome, mas enfim, é o Centro de Informática de Piracicaba. E uma coisa importante nesse meio tempo é que, em 94, surgiu a web. Isso foi um marco, algo muito importante, que passou a ter efeitos logo em seguida. E, para fechar aqui, em 95 e 96, aí por iniciativa então, do CCE, com apoio da FAPESP, o professor Emílio Simeon, que era o presidente da CCI, foi feita a primeira versão da USPNet, quer dizer, ligando todos os principais prédios da universidade à internet, numa rede cabeada, né? E ligando todos os campi por ligações de telecomunicações via, acho que na época telefônica, ou depois Telesp, né? Depois telefônica. E aí, veja, aquela rede Astir foi desativada e na ponta passaram a ter microcomputadores para rodar, executar os sistemas administrativos, né? Então, foi uma época assim, de descentralização, já o uso dos sistemas administrativos na rede, a rede acadêmica e a administrativa ficaram juntas, logicamente, né? Compartilhando a mesma estrutura física. E com a web, os sistemas administrativos passaram a ter sua interface na web, como tem hoje. Começou esse esforço no fim da década de 90. Né? E também baixando de plataformas, saindo dos mainframes e indo para estações de trabalho, o processamento. O próximo. Então, nos anos 2000, nós tínhamos esse cenário, quer dizer, a rede, os mainframes basicamente desaparecendo, e aí houve várias iniciativas. Por exemplo, o Estúdio Multimeios, que para gerar principalmente conteúdo para ensino, divulgação científica, né? Como, por exemplo, vídeos, gravações, com todos esses recursos. Também a divisão de telefonia que estava na prefeitura foi incorporada ao CCE e à CCI, a parte administrativa. E aí, depois disso, começamos a comprar as estações digitais, telefônicas digitais e a telefonia digital. Os telefones digitais começaram a ser instalados em 2004, 2005. Também em 2002 foram criado o primeiro backbone de Wi-Fi, que é da rede sem fio da universidade, também cobrindo uma boa parte dos prédios relevantes. A USPNet foi refeita, né, e passou para 10 gigabits. O backbone da USPNet, então, uma nova versão para 10 gigabits por segundo. E os sistemas administrativos passaram a todos na plataforma baixa e com novas versões com interface na web, o que trouxe uma vantagem muito grande, quer dizer, no sentido de o professor poder usar de casa nas viagens, o aluno fazer matrícula de casa, etc. E
Em 2005 foi criada a Coordenadoria de Tecnologia da Informação. Aí já numa visão de tentando integrar em TI num órgão. E também acho que o que aconteceu de muito importante nessa época, em termos de aplicações já derivadas da web, são os gerenciadores de conteúdo, né, como a gente usa vários hoje em dia aqui na universidade, um deles o Moodle, e redes sociais também, que, digamos, é a tendência. Então, várias coisas nesse sentido de aplicações na web. A rede e o principal serviço rodando em cima, que é a web e todas essas aplicações acadêmicas, né, científicas e acadêmicas, administrativas e acadêmicas. Okay? O próximo, então, são os anos 2010 agora, que é o nosso presente. Né? Eu diria que a ideia aí é a computação como um serviço, no sentido de que TI agora fica meio que invisível. Você tem a infraestrutura, os serviços rodam, e não precisa saber exatamente onde eles estão executando, quem está operando. Né? Algumas iniciativas mais recentes, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, com o Data USP, para apoio à análise de dados, uns repositórios com ferramentas para análise de dados, ou Big Data, como se fala, analisar dados volumosos. O convênio, então essa é uma aplicação, digamos, administrativa. O convênio Rice-USP para uso desse supercomputador chamado Blue Gene P, que é uma aplicação para aplicações científicas, né? Veja, esse computador tem 84 teraflops, né? Só comparado com os 5.000 operações do 1620 e do 24.576 núcleos. Quer dizer, tem mais processadores do que tinha de válvula no ENIAC. E, agora, mais recentemente, no ano passado, a estrutura de TI foi modificada, né, já havia esse nome, Superintendência de TI, que foi reativado, e ela absorve toda a responsabilidade de TI. Naquela mudança de 2005... os centros de informática continuavam ainda não subordinados diretamente. Agora ficaram subordinados diretamente e o pessoal administrativo também está incorporado nessa estrutura. De certa forma, voltou ao que era no passado e também, eu esqueci de falar, temos o projeto da nuvem, né, quer dizer, do grande repositório de dados na nuvem. E, sim, de certa forma, essa estrutura está em conformidade com essa nova maneira de ver a informática hoje em dia, com a rede, com a nuvem e com os serviços, né, integrados. Então, basicamente, o detalhe disso é que vocês vão ver existe aí na revista. Okay? E esses são os 50 anos. Né? Isso é o fim da minha apresentação. O próximo, quer dizer, é o fim da apresentação, é o fim desse começo de 50 anos, e eu acho que vai ter mais 50 anos pela frente, porque a TI, de qualquer forma, continua evoluindo no mesmo ritmo e na mesma capacidade de criação de novas ideias e novos produtos. Eu, pessoalmente, acho que são os serviços, né? Mas as grandes aplicações, hoje, eu diria que hoje essa década é a era da mobilidade, né? Dos telefones celulares, essas aplicações, o acesso a tudo isso sendo, né, sendo dado por via de telefones celulares ou qualquer dispositivo que você carrega consigo, ou como iPads ou coisas do tipo. E também acho que deve haver uma revolução no ensino. Também acho que no futuro aqui é a era de que a computação, de fato, vai poder ajudar mais o ensino, de graduação, de pós-graduação, coisas do tipo. Okay? Então é isso. Eu agradeço aí pela atenção e depois vocês podem olhar os detalhes na revistinha. Muito obrigado a todos. Convidamos o professor José Goldenberg, reitor da USP na gestão 1986-1990, que falará sobre a importância da tecnologia da informação na Universidade de São Paulo.
Meu caro vice-reitor, meus amigos, eu queria inicialmente agradecer o privilégio de vir falar nessa cerimônia aqui sobre informática. Como vocês sabem, essa não é a minha área de trabalho e pela lista que o Macieira mostrou, há inúmeras pessoas mais qualificadas do que eu para falar sobre informática na universidade e, sobretudo, esses grandes pioneiros que foram os trabalhadores, né? Foi o proletariado que efetivamente colocou em marcha esse sistema. O que eu posso dizer são algumas observações do que ocorreu no período em que foram introduzidos computadores pessoais na universidade, quer dizer, em que houve uma mudança significativa dentro não só da universidade, como no mundo todo, né, e que as pessoas começaram a ter computadores pessoais. A minha visão sobre computação, como os senhores sabem, é do tipo de Monet, né, é uma visão impressionista, né, não é a minha área de trabalho. Eu sempre fui um usuário de informática e sem entender suficiente das complicações e detalhes da tecnologia. O meu primeiro contato com essa área foi com a FUVEST, que eu coordenava na ocasião, e que ficou evidente que não seria possível a realização de um vestibular com 50, 70 mil candidatos sem instrumentos de informática. Sabe, os mais jovens, naturalmente, nem sabem o que é isso, né? Mas naquela época era tudo no papel, né? Simplesmente, e como é ainda em algumas repartições públicas do Estado, né? E quando eu me tornei reitor, havia duas coisas que me impressionaram imediatamente. A primeira era uma questão importante, e é sobre ela que eu quero elaborar. Era a questão da transparência dos processos administrativos. Esse é um problema que existe até hoje com várias organizações aqui no Brasil, tipo CNPq. Se você fizer um pedido de bolsa no CNPq e ficar esperando a resposta, você pode esperar 6 meses, 8 meses ou 12 meses. E você não consegue saber em nenhum momento onde é que está o seu processo, o que está acontecendo com ele. Isso é uma coisa que eu logo percebi, que era uma aspiração importante dos professores da universidade, sobretudo dos diretores, era saber como é que a máquina administrativa funcionava. E era tudo com papel, na época, e para obter uma informação, era frequente que diretores me procurassem para saber onde é que estava o processo em que ele tinha pedido 2 vagas, ou tinha pedido para designar um professor para alguma atividade. E aí tinha que procurar o processo, numa pilha de processos, de milhares de processos, e olhar no processo, porque estava escrito no papel onde é que as coisas estavam. O presidente do Tribunal do Júri, daqui de São Paulo, que é uma pessoa muito esclarecida, o desembargador Nalini, né, eu tenho tido a oportunidade de conversar mais recentemente, me disse que esse ele considera um dos problemas principais da morosidade da Justiça do Estado de São Paulo. Existe aproximadamente 1 milhão de processos em papel, né, depositados lá no Tribunal do Júri. E para tomar qualquer providência em relação a eles, precisa pegar o processo e olhar para ver onde é que as coisas estão. Ele está tentando informatizar, essa palavra genérica, informatizar o Tribunal de Justiça de São Paulo. Não está conseguindo devido ao elevado custo da digitalização de todos aqueles milhões de documentos que estão lá. Então, isso me impressionou de imediato como reitor, e nós tratamos imediatamente de tomar providências, tentar centralizar essas informações e colocá-las ao acesso de todos. E quem fez, digamos, a arquitetura para essas coisas foi o pessoal do CCE, na ocasião, e a professora Elisa Volinek, que era coordenadora da CODAG, foi instrumental importante no estabelecimento desse sistema. E logo depois,
pouco depois, então, por volta de 88, nós decidimos engajar efetivamente a universidade em grande escala na compra de computadores pessoais. Ficou evidente para mim, como usuário de novo, né, que queria ter as informações da minha escrivaninha, sem ter que ir lá no CCE, carregando uma pilha de cartões, etc. e tal, e voltando 3 dias depois para pegar o resultado. A ideia era de ter esse tipo de atividade. Isso é o que nós fizemos. Isso pode parecer trivial, agora não era trivial na época. Na época vigorava a reserva de informática. Aqui no Brasil era dificílimo importar computadores, sobretudo computadores mais sofisticados. E é o que nós fizemos na época. Né? Hoje, pelo que eu entendo, se você quiser uma informação de como é que anda o seu pedido para você se ausentar do país, você aperta um botão e diz, está lá no departamento tal, etc. e tal, e 3 dias depois você verifica onde ele está em outro lugar. Outro dia eu tive a grata satisfação de descobrir que os processos da FAPESP estão completamente informatizados nesse sentido. E uma pessoa que peça alguma coisa na FAPESP tem acesso a todo momento totalmente do seu processo. A importância desses processos foi tal que, imediatamente, ter deixado a reitoria da universidade e ido para Brasília, eu tentei introduzir um sistema do mesmo tipo do CNPq. A informação que eu tenho é que são passados 24 anos e esse sistema ainda não existe. Né? Para mostrar que o que foi feito na universidade naquela época, num tempo recorde, é efetivamente uma atividade que merece ser mais prestigiada e elogiada do que é. E muito mais tarde, em 2003, 2004, quando eu fui secretário do Meio Ambiente, imediatamente eu tentei introduzir o mesmo sistema na CETESB, porque, de novo, aí é todo o sistema produtivo, né, que depende de licenças da CETESB para funcionar, e que deseja saber onde é que estão, o que está acontecendo com os seus processos. Eu não consegui também. De modo que esse é um tema para reflexão dos meus colegas que são especializados na época. Eu sei por que essas coisas não são implementadas, né? É porque acesso à informação é um instrumento de poder. E é por isso. Quer dizer, o administrador de plantão, ele quer que a pessoa venha lá na sala dele pedir alguma coisa. Viu? Ele diz, olha que não dá para você torrar o meu processo. Correto, senhor reitor? Ele tem a tentação, o administrador de plantão, ele tem a tentação de ver as pessoas fazerem isso. Sobretudo na Secretaria de Meio Ambiente, em que as licenças eram importantes para que as empresas funcionassem, ou pagassem multas, ou deixassem de pagar multas, né? Havia uma romaria de pessoas tentando obter informação para resolver o seu problema. É mesmo? E não conseguiam a informação de jeito nenhum, tinham que acabar procurando o secretário para obter uma informação que agora se consegue, nos lugares bem organizados, né, que se consegue simplesmente apertando um botão. De modo que esse é o depoimento que eu queria fazer aqui. Quer dizer, quem fez essas coisas foram as pessoas que, na época, dirigiam o CCE e outras organizações. A pessoa, digamos, a pessoa que me esclarecia sobre as questões, sobre algumas questões, ou que me espinafrava quando era o caso, era o professor Fadigas, né? Que, como muitos de vocês devem ter sido espinafrados pelo professor Fadigas, né? Eu era professor da Escola Politécnica numa época, né? Isso não deve causar surpresa nenhuma, né? Mas o professor Fadigas foi uma pessoa importante neste processo, com toda a equipe do CCE. E, de modo que, basicamente, esse é o relato que eu queria fazer aqui. E o resultado de uma administração que tenha instrumentos de informática funcionando como tem a USP, podem fazer coisas que são impossíveis de outra forma. Eu vou dar um exemplo. Existe um anuário estatístico na USP, não sei se vocês já tiveram
o interesse de consultar, que é magnífico, viu? Não é mesmo? Ele exige um trabalho de computação extraordinário. Não é mesmo? Ele existe, está na rede, não é mesmo? E ele nunca havia sido analisado. Não é mesmo? Recentemente, eu e o professor Engler fizemos uma análise de 25 anos da existência do anuário, em que dá para ver claramente, né? Quase todos aqui, ou todos são da área de informática, dá para ver claramente a dinâmica do que foi acontecendo na universidade, né? Com que velocidade que aumentou a área construída da Universidade de São Paulo. Como é que as verbas evoluíram na universidade de ano para ano. Como é que foram os trabalhos publicados e por aí afora. E, de modo que eu acho que, sob esse ponto de vista, a Universidade de São Paulo está muito bem servida. Comparem a universidade com a situação do CNPq. Eu creio que a CAPES é um pouquinho melhor, mas não tenho certeza. E a CETESB, que é o fato de ela não ter um sistema do tipo que a USP tem, é um obstáculo à produtividade dentro do país, porque é muito difícil ela obter informações. E esse período passou aqui na universidade, e nós temos esse magnífico sistema em funcionamento, e eu, como um usuário de informática, como já sou desde pesquisador jovem em física, costumava reclamar um pouco de interrupções, de falta de manutenção, etc. e tal. Eu reparei que o número de reclamações que eu fazia diminuiu muito, né? O que eu acho que fala bem da funcionalidade do sistema. Muito obrigado. A comemoração dos 50 anos de tecnologia da informação na USP é uma oportunidade ímpar para homenagear aqueles que construíram essa trajetória de sucesso. São eles, pioneiros da TI. Professor José Otávio Monteiro de Camargo. Professor Thomas Kowalski. Professor Henry Simon. Professor Cláudio Leonardo Lucchesi, representado nessa cerimônia pelo professor Thomas. Professor Paulo Feofiloff. Professor Nicolau Reinhardt. Professor Routo Terada. Professor Cian Wan Song. Professor Istvan Silman e professor Jan Silman, representado nesta cerimônia pelo professor Nathanael Simon. Professor Silvio Ursik. Professor Maximilian Hell, representado pela senhora Maria Rita. Professor José Goldenberg. Professor Odelar Leite Linhares. Professor Ian Franz Willem. Senhor Eduardo Bonilha de Toledo Leite. CCE, CTI, STI. Professor Oswaldo Fadigas Fonte Torres. Professor Lucas Antônio Moscato. Professor Oscar Hipólito. Professor Antônio Marcos de Aguirra Massola. Professor Enei Felício Plesman de Camargo. Professor Henry Simon. Professor Paulo César Macieri. Professor Nicolau Reinhardt. Professor Gil da Costa Marques. Professor Antônio Roque Dechen. Professor José Roberto Drogovic de Felício. Diretores do CCN-CCE. Ernesto de Vida Júnior. Professor Valdemar Van Gogh Stizer. Professor Issu Fang. Professor José Dion de Melo Teles. José Afonso Leão Gil. Otávio Genari. Professor Paulo de Souza Moraes. Professor Geraldo Lino de Campos. Heraldo Luiz Marim. Professor Carlos Antônio Ruggiero. Professor Antônio Marcos de Aguirra Massola. Professora
Marília Junqueira Caldas. Professor Edson dos Santos Moreira. Senhor Eduardo Bonilha de Toledo Leite. Professora Tereza Cristina de Melo de Brito Carvalho, representado nesta cerimônia pela senhora Lígia Custódio. O professor Jaime Simão Schimão e Jairo Carlos Filho. Coordenadores adjuntos do CCE, Vitor Francisco Maná de Barros, a professora Helena Maria do Campo Antunes e a professora Marília Junqueira Caldas. Departamento de Informática, professor José Carlos de Souza Santos, professor Slan Wang Song, o professor Paulo Feofiloff, professor Fábio Com, Luiz Carlos Moreira Gomes e o professor Luiz Natal. Diretor DTI, professor Luiz Natal Rossi. CIAGRE, escritório DTI Luiz de Queiroz. O professor Adriano Júlio de Barros Vicente Azevedo Filho. Professor Vicente Caixeta Filho. José Vicente Caixeta Filho. Senhor Dermano Franco Ferreira. Ricardo Ramiro. Professor Hilton Tadeu Zarate de Couto. O professor Gerde Sparovec. O professor Luiz Carlos Travis Rodrigues. Ana Cláudia Camargo Ruffini. CIRP, escritório DTI Ribeirão Preto. Professor Antônio Caliri, o professor Oswaldo Bafa Filho, Cláudia Helena Bianchi Lencioni e o professor Alexandre Souto Martinez. CISC, escritório DTI São Carlos. Professor Jean Franz William Salete. Professor Paulo César Maziero. O professor Marco José Santana. O professor Caetano Traino Juno, representado nesta cerimônia pela professora Agna Machado Traino. Maria de Lourdes Rebuco Lirani. E Rogério Toshiaki Conto. Para falar em nome dos homenageados, convidamos ao palco o senhor Eduardo Bonilha. Meu caro professor Vahan Lubian, vice-reitor da Universidade de São Paulo, meu caro professor José Lorenberg, ex-reitor da Universidade de São Paulo, senhor professor João Eduardo Ferreira, superintendente de TI da Universidade de São Paulo, na pessoa de quem eu cumprimento todas as demais autoridades universitárias aqui presentes, meus amigos, minhas senhoras e meus senhores, meus caros homenageados, em nome de quem eu me vejo aqui, de repente, falando. Sobre esse convite, eu quero dizer que eu me sinto sumamente honrado por tê-lo recebido, do professor João Eduardo Ferreira, mas me surpreendeu, o convite me surpreendeu sobremaneira, porque sem falsa modéstia, eu me considero certamente o menos qualificado dentre todos vocês para estar aqui nessa tribuna representando. Não só pela minha condição de não acadêmico, de funcionário da universidade, ou de ex-funcionário, na verdade, como também pelo papel que eu desempenhei nessa história toda que o professor Maziero acabou de delinear aqui,
que certamente foi, provavelmente, certamente, o menos relevante de todos. Mas, enfim, os mistérios da vida nos levam a essas situações. Eu fui convidado, aceitei o convite, então estou aqui falando em nome de vocês. Bom, então, falando em nome dos homenageados, cabe-me fazer alguns agradecimentos absolutamente necessários. Primeiro ao professor João Eduardo Ferreira, superintendente de TI, e aos organizadores dessa cerimônia, pela honra que nos concederam, pela homenagem que nos estão prestando aqui hoje. Aos reitores que, durante todos estes 50 anos delineados aqui, dirigiram essa universidade e as suas respectivas COPs, em suas várias configurações, que ao longo desses 50 anos, eu posso testemunhar por 80% desse tempo, nunca deixaram de apoiar o CCE e os demais órgãos de TI da Universidade de São Paulo, seja no que diz respeito a recursos financeiros, recursos humanos, recursos materiais, ou seja lá o que for que tenha sido requisitado a eles. É verdade que as nossas propostas orçamentárias sempre foram judiciosamente elaboradas, comedidamente quantificadas, de modo a não se pleitear coisas abusivas e absurdas. Mas a resposta sempre foi extremamente positiva da CLP e dos diversos reitores, inclusive do professor Goldenberg, para dar esse apoio do que resultou todo esse êxito pelo que nós podemos examinar aqui. Cabe também um agradecimento à FAPESP, essa organização, a meu ver, essencial para o apoio e o desenvolvimento da pesquisa no estado de São Paulo e no Brasil. Posso afiançar que, só para citar um exemplo, na época em que nós elaboramos os projetos da USPNet, as primeiras etapas da USPNet, no mínimo 20 milhões de dólares foram concedidos em como é que se diz, em projetos de pesquisa submetidos à FAPESP. Finalmente, cabe um agradecimento ao excelente corpo técnico e administrativo dos órgãos de TI das universitárias, que foi, na realidade, como bem lembrou o professor Goldenberg, o proletariado, foi o pessoal que carregou o piano, o pessoal que fez acontecer tudo isso que está aí. Bom, a propósito, eu vou fugir aqui um pouquinho da minha temática para insistir no mérito que cabe ao nosso corpo técnico de TI e administrativo. Eu quero me referir ao que vocês devem se lembrar como o bug do milênio. Bom, para os que são leigos, em duas frases eu explico o que foi isso aí. Em face da necessidade de economia, de espaço de memória, nas épocas nas primórdios aí da computação, usava-se registrar o campo de ano nas datas com 2 logaritmos. E o computador que processava o arquivo aqui lá colocava o 1 e o 9 para a coisa ficar do jeito que tinha que ser. Bom, quando foi se aproximando o ano 2000, ficou evidente que isso não podia ficar assim, porque haveria, evidentemente, uma confusão dos computadores entre o ano 2000 e o ano 1900, 2001 e 1901 e assim por diante. Bom, então saiu aquele alarde na imprensa, sobretudo na imprensa leiga, de que havia aí uma ameaça de colapso de todos os sistemas computacionais por causa do bug do milênio. Bom, finalmente chegamos no ano 2000, nada aconteceu, e aí veio uma atitude estranha da imprensa, sobretudo da imprensa leiga, dizendo que aquilo tinha sido um rebate falso, que não tinha ocorrido esse risco e tal. Na verdade, não foi assim.
E por que não foi assim? Não ocorreu nada em face do trabalho insano, meticuloso e preciso de uma legiões, na verdade, de técnicos, analistas de sistemas e programadores que trabalharam com afinco, denodadamente, para localizar todas as possíveis fontes de problemas e resolvê-los da melhor maneira que a técnica disponível no momento indicava. Da minha parte, eu tive uma participação, digamos, de gerência nesse meio à distância nesse problema, mas eu fiz uma coisa que nenhum de vocês fez. Eu passei o Réveillon de 1999 para 2000 lá no CCE, assistindo ao que iria acontecer. E no primeiro minuto do ano de 2000, junto com o engenheiro Alberto Noy e mais 3 operadores e os nossos computadores, nós comemoramos sobriamente, mas com muito júbilo, a nossa suave entrada no ano 2000. Graças à competência e ao esforço e dedicação do nosso corpo técnico. Bom, eu já vou então me encaminhando aqui para o encerramento do que eu tinha a dizer a vocês, mas quero ainda voltar a me dirigir agora aos homenageados aqui nessa cerimônia, para dizer o seguinte. Me parece bem a propósito o que eu li, foi publicado alguns dias atrás no jornal Estado de São Paulo, que é um pensamento do Mahatma Gandhi, que é o seguinte, entre aspas, é melhor que fale por nós a nossa vida do que as nossas palavras. Eu penso que as suas vidas, de vocês todos, já falaram por vocês de maneira muito melhor do que eu pudesse fazer aqui. Todavia, eu peço vênia para reverenciar a memória de 3 pessoas que já não estão mais aqui conosco. E aqui vocês me perdoem a emoção, mas é inevitável. 3 pessoas que, para mim, foram 3 exemplos de retidão de caráter, 3 grandes engenheiros e 3 amigos. Um deles, certamente, é uma figura muito polêmica nessa universidade. E esses nomes são Paulo de Souza Moraes, Oswaldo Fadigas Fontes Torres e Ymir Simon. Bom, para terminar, eu me dirijo ao prezado Jeff e aos jovens de todas as idades que estão sob a sua supervisão e que se encarregam agora de levar adiante a missão de continuar mantendo a USP no estado da arte no que diz respeito à infraestrutura de TI. Ou, como quer o professor Valdemar Setter, a meu ver com certa razão, de recursos computacionais, de processamento de dados e telecomunicações. O que vocês encontraram instalado em funcionamento é o nosso legado. O legado dos que agora saem de cena após o primeiro cinquentenário. Embora alguns de nós de vocês, pela juventude somada à experiência, ainda tenham muito a dar em prol da nossa Universidade de São Paulo. Mas, meu caro Jeff, agora é com vocês. Vem aí pela frente o bug do ano 2038 e outros desafios inimagináveis. Contudo, eu tenho a certeza que vocês darão conta, e com muito brilho, da introdução ao segundo cinquentenário. Vocês são o nosso futuro. Boa sorte e bom trabalho. Muito obrigado.
Convidamos ao palco o professor João Eduardo Ferreira, Superintendente de Tecnologia da Informação, para apresentar os próximos passos da TI na USP. Bom dia a todos. Professor Varran, vice-reitor da Universidade de São Paulo, em cuja pessoa agradeço a todos os integrantes da administração e os dirigentes da nossa universidade que hoje nos prestigiam. Reitor, professor José Gondenberg, na pessoa de quem cumprimento todos os pioneiros da TI e homenageados neste evento. Ao professor Paulo César Masvieiro e ao professor Natal, que foram figuras centrais na trajetória da TI da USP. Ao Eduardo Bonilha, bastante modesto, mas o convite ao Eduardo Bonilha é uma forma de agradecer a todos os servidores que construíram essa TI. Então, foi mais do que oportuno chamá-lo aqui e falar em nome dos homenageados e também falar em nome dos servidores, no caso dele, que serviu há mais de 30 anos a TI da USP. Presidente das comissões de informática, chefe de seções de informática, diretores dos centros de informática, servidores da STI, senhores e senhoras, aqueles que estão presentes aqui e aqueles que nos acompanham via IPTV. Quero começar minha fala agradecendo a oportunidade em poder contribuir com a história desse notável patrimônio que é a TI da USP. De fato, sinto-me honrado e orgulhoso em concretizar uma importante tarefa a mim atribuída. Tal tarefa resume-se na unificação da infraestrutura computacional, tanto de hardware e software, desenvolvida ao longo dos anos no Departamento de Informática, no Centro de Computação Eletrônica, nos demais centros de informática do interior. E essa tarefa tem como pré-requisito a capacidade de compreender a heterogeneidade do modus operandi das várias atividades para a viabilização da operação da infraestrutura computacional da USP. Além dessa heterogeneidade do modus operandi, temos também várias concepções e convicções de como desenvolver as atividades de TI. Temos defensores da completa terceirização, em contraposição ao fortalecimento da infraestrutura própria. Temos concepções que preconizam o desenvolvimento da TI em núcleos isolados nas atividades fins. Temos concepções que julgam a distribuição em detrimento da centralização. E aqui cabe um jargão conhecido na área de TI, que se a gente distribui demais a infraestrutura, nós criamos feudos. Se a gente centraliza demais a infraestrutura, nós criamos reinados. Então, como conviver com essa dualidade é um grande desafio. Diante desse dilema, a primeira pergunta que surge é como começar, ou onde está o fio condutor dessa tarefa para a unificação de toda a infraestrutura, né, agora novamente em 2010. Para vocês terem uma ideia dessa dificuldade, dessa heterogeneidade, hoje nós temos, quando nós assumimos essa missão, tínhamos em torno de 380 funcionários ligados à superintendência, hoje temos 280, e temos em torno de 700 pessoas, 700 servidores, espalhados pelas unidades que tratam de uma forma ou de outra de informática. Então, diante desse ambiente, né, de diversidade, com a coexistência de várias convicções, que chegam até ser, de certa forma, religiosa, a pergunta fundamental é, por onde começar? Ou, onde está o fio condutor, né, desse caminho? Depois de muito refletir e observar, eu usei uma frase da sabedoria popular que diz o seguinte, abre aspas, não importa a religião, quem salva é Deus, fecha aspas, vírgula. Seja lá qual for o significado que cada um de nós temos a Ele. Assim, uma das formas de nós avançarmos na procura desse fio condutor
é a racionalização dos serviços computacionais para suporte direto ou indireto das atividades fim da universidade, nas suas mais variadas faces, cores e sabores. E hoje aqui, no site da STI, a gente pode ver uma das manifestações dessa face. Vocês podem ver que a primeira coisa que chama a atenção nesse site é a especialização da TI em 3 grandes grupos de serviços computacionais: conectividade, internuvem e sistemas. Por internuvem, nós entendemos todos os serviços de infraestrutura de processamento e armazenamento de dados. Por conectividade, nós entendemos todos os serviços ligados a redes e telefonia. Sistemas, nós entendemos todo o esforço de desenvolvimento de sistemas para otimização e informatização dos processos administrativos e acadêmicos. Então, como vocês podem ver, a racionalização se dá nesse momento pela especialização da TI em 3 grandes frentes de serviços computacionais, que, ao fim da história da revista que vocês hoje receberam, fica bem claro isso. O futuro da computação é a computação como serviço. E aqui, classificado em 3 grandes serviços: internuvem, conectividade e sistemas. É dessa forma que nós estamos caminhando para essa integração, essa unificação dos vários esforços, dos importantes esforços que foram feitos ao longo dos mais 50 anos da TI na USP. Então, nos próximos anos, nós vamos cada vez mais especializar, intensificar nossos esforços para melhorar a qualidade desses serviços computacionais. Para falar um pouquinho, dado que esse é o principal eixo, né, dos nossos próximos passos, eu queria falar de alguns resultados, rapidamente, para mostrar como que essa forma de encarar a TI como elemento unificador, ou seja, a racionalização de serviços computacionais, como fio condutor para a unificação de todas as demandas e a unificação dos serviços, nós temos aqui alguns resultados já obtidos nos últimos 10 meses. O primeiro deles está ligado à resolução, que todos tiveram acesso. Quem já tentou escrever uma resolução sabe que não é trivial escrever uma resolução sucinta que consiga cobrir a maior parte, né, das funcionalidades, das dúvidas e das organizações que estão na nossa TI. Nós também conseguimos estruturar o atendimento. Aqui o site é um exemplo disso. Nesse site vocês podem depois navegar. Tem o atendimento, o telefone, o Fale Conosco, ouvidoria e todas as informações que a TI ultimamente tem feito na universidade. Na parte de recursos humanos, isso vai ser objeto de uma das nossas itens da nossa pauta hoje à tarde, que hoje nós vamos reunir com todos os representantes informados da unidade, no sentido de otimizar vários esforços. Uma das coisas que nós vamos tratar é treinamento de recursos humanos junto ao GINFO, que é um evento que organiza os servidores de TI da USP. Na conectividade, nós tivemos bons avanços, e o principal dele é a replicação de roteadores, que é um projeto FAPESP, em torno de R$3.500.000, para aumentar a resiliência dos nossos pontos de replicação de roteadores aqui em São Paulo. Nós temos a padronização do Wi-Fi. Na internuvem, nós temos um resultado importantíssimo, que é a regularização do serviço de hospedagem e infraestrutura computacional. Aqui vale a pena destacar o grande esforço que envolveu a CODAGE, a Procuradoria-Geral, a Superintendência Jurídica e a STI, para equacionar o problema da hospedagem da infraestrutura computacional. Okay? Aqui, obviamente, esse é um item que nós poderíamos gastar tempo com ele aqui, mas o que é importante é dizer que no dia 8 e 9 de julho, nós estamos atualizando nossa infraestrutura computacional. Aí nós já mandamos e-mail para todos, dizendo que vai ser um momento de desligamento da infraestrutura e religamento dessa infraestrutura. Mas
esse é um excelente resultado, fruto da cooperação entre vários órgãos da administração central para resolver um problema que, de fato, não foi trivial. O segundo é uma iniciativa para tornar o gerenciamento da internuvem independente de fabricante do ponto de vista de gerenciamento de software. O CloudStack está sendo treinado por várias unidades, todos os agentes envolvidos, servidores envolvidos com o gerenciamento da internuvem serão treinados para isso. Essa é uma iniciativa importante no sentido de tornar independente de fabricante o gerenciamento de software da nuvem. Outro resultado importante é a renovação com o convênio RISE. Nós estamos passando do BlueGNP para o Q. Outra coisa também importantíssima no sentido de regulamentar ou definir políticas de uso dessa infraestrutura computacional foi editada a portaria 6663, que cria um grupo gestor para organizar as informações e as solicitações e as demandas para uso da internuvem. Em sistemas, nós temos vários resultados já. O primeiro deles é a alteração da estrutura curricular da Pró-Reitoria de Graduação, o edital de bolsas, avaliação institucional, integração Marte e Mercúrio. Muitos bons resultados estamos obtendo na área de integração desses dois softwares, otimização de vários aspectos de recursos humanos, também feito em parceria com a CODAGE e com a Diretoria de Recursos Humanos. Nós temos também um sistema de controle de telefonia móvel, por incrível que pareça, as notas fiscais ou a nota fatura dos telefones celulares eram conferidas à mão. Hoje nós já não precisamos mais fazer isso. Isso vai, de certa forma, na linha que o professor José Goldenberg falou agora há pouco, no sentido de aumentar a informatização de processos administrativos acadêmicos. PIDV e o Banco Oportunidades, que também foi um resultado importante, estratégico para a universidade. E aqui eu quero aproveitar a oportunidade de pré-lançar 2 novos produtos e chamo ao palco aqui o professor Krieger para me acompanhar nesse pré-lançamento. Trata-se de 2 softwares, 2 sistemas, que também, usando as palavras do professor Goldenberg, é no sentido de melhorar a eficiência da administração dos processos acadêmicos e administrativos. Então, vamos lá para o sistema de informação de projetos, que nós não combinamos detalhes, não vamos fazer aqui online essa integração da apresentação. Eu vou começar dizendo um pouquinho de cada os aspectos desses 2 importantes produtos e depois, então, eu passo a palavra para o professor Krieger fazer as observações importantes desses produtos. Então, o primeiro desses produtos, como eu estou falando aqui, é um pré-lançamento. Esse sistema de informação de projetos, na verdade, é um projeto que começou utilizando 2 softwares existentes, um é o Sigel e o outro é o SGPC. São softwares que têm como objetivo controlar as informações da execução financeira de projetos orçamentários e não orçamentários. Né? Nesse sistema, chamado DIP, então Gestão da Informação de Projetos, ele tem várias características importantes. A partir desses 2 produtos existentes, nós temos 3 níveis de engenharia importantes. Primeiro, a engenharia de dados, depois a engenharia de funcionalidades e depois a engenharia de interface. E hoje nós temos o prazer de pré-lançar esse produto nesse evento de mais de 50 anos de TI na USP. Para ser bem objetivo, obviamente a gente não tem muito tempo para falar dele, esse sistema ele começa com as tabelas auxiliares com o objetivo de parametrizar toda a prestação de conta dos projetos. Mas por que isso? Por incrível que pareça, uma universidade como a USP ainda não sabia contar, até hoje, né? A partir de hoje vai saber contar, o valor e o número de projetos de pesquisas ou projetos com verba orçamentária ou não orçamentária existente na USP. Então, para isso, o primeiro sistema ele é altamente configurável
através de todos esses parâmetros aí, departamento, núcleos de despesa, materiais, pessoas, linhas financiadoras, tipos de auxílio, modalidade de auxílio, de modo a melhor especializar a forma da prestação de contas. Okay? Esse produto está sendo rodado em 4 locais pilotos, daqui a pouco eu vou falar deles, e a grande funcionalidade diferencial desse produto, nós podemos resumir em 3 partes. Primeiro, é a questão da engenharia de dados que faz com que esse produto seja integrado ao ambiente corporativo e os sistemas da USP. Segundo, ele engloba todas as funcionalidades que vocês possam imaginar em termos de remanejamento, reserva financeira, formas flexíveis de prestar conta. Mas, para a gente não gastar muito tempo nisso, eu gostaria de ir para o acompanhamento, controle de saldos. E aqui vocês vão ser capazes de ver, eu tenho uma visualização de todos os projetos, né? Então agora eu vou fazer uma busca com todos, aqui vem a lista de todos os projetos, no caso da bioquímica, no caso da ciência da computação, etc., são pilotos, né? A Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, e aqui cabe uma observação importante, porque esse produto teve muito tempo, tentou-se fazer esse produto na Universidade de São Paulo, e nós tivemos a grata surpresa de consegui-lo colocar hoje, né, como pré-lançamento, envolvendo, inclusive, o Centro de Informática de Ribeirão Preto, no desenvolvimento desse software, bem como a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, para sendo usuário validador desse produto. Mas aqui vocês podem ver a lista de todos os projetos em andamento, né? Eu posso voltar para vários deles, em especial posso ir em detalhes de um deles só. Então aqui vocês podem ver que tem um resumo, esse é um projeto CEPID recente, com pouco gasto um projeto ainda que não começou a gastar, vocês podem ver que tem valor reservado R$ 1.000 e R$ 91 gasto, né? Um valor total de 7 milhões e 500 mil. Essa é uma forma de visualizar todo o detalhamento da prestação de contas. Mas veja, voltando agora à busca, nós podemos ter essa busca de várias formas. Por exemplo, eu quero escolher só uma das unidades, que é a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, e eu vou fazer a busca nessa unidade, e esse resultado vai totalizar, no finalzinho ali, totalizar os valores dos projetos de Ribeirão Preto. Da mesma forma, eu posso voltar à visualização, vamos lá para todas, posso voltar à visualização, ter a visão, por exemplo, do pró-reitor, ter a visão de todos os projetos que estão em execução financeira, sejam eles orçamentários ou não orçamentários. Então vamos lá, no final nós temos o total de vários desses projetos, né? E eu posso também separá-los por cada um de alíneas, os tipos de alíneas, quer dizer, eu consigo agora ter uma visão de todas as informações dos projetos orçamentários e não orçamentários em andamento ou finalizados na USP. Okay? Antes de passar para o próximo produto, eu gostaria de passar a palavra para o professor Krieger para fazer um comentário sobre esse JIP. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, participar desse evento em homenagem à TI da Universidade de São Paulo. Evidentemente que, ao mesmo tempo que isso é um prazer enorme, a gente se pergunta, né, por que aquele sucesso que nós vimos no sistema bancário brasileiro no final da década de 80, aquele pioneirismo, não se reflete em todas as áreas do conhecimento da atividade social desse país. Eu acho que isso é um desafio que nós temos aqui na Universidade de São Paulo, de pensar como que nós podemos contribuir para que isso aconteça. No final da década de 80, nós éramos exemplos para o mundo de como utilizar um cartão de banco num país de dimensões continentais para retirada de dinheiro. Parece que depois nós não conseguimos acompanhar esse desenvolvimento em todas as áreas. Eu venho da área de saúde, a TI é como asfalto na década de 40 e 50 na América do Norte, hoje. O sistema de saúde, ele não só na sua gestão do sistema de saúde é necessário a ferramenta de TI, mas hoje já na atividade fim,
ela passa a ser uma necessidade. E com todos esses exemplos que nós temos aqui na universidade, a grande pergunta é: como nós podemos influenciar melhor o país para que ele possa incorporar e continuar desenvolvendo essas tecnologias. Mas um aspecto importante do que foi colocado da TI na Universidade de São Paulo, na atividade meio da pesquisa, é como eu reduzo o tempo do pesquisador da Universidade de São Paulo na atividade meio para que ele possa se focar na atividade fim. Esse é o grande desafio, um dos grandes desafios da Pró-Reitoria de Pesquisa. E eu gostaria de lembrar que a Universidade de São Paulo é um empreendimento de 5 bilhões de reais anuais, esse é o nosso orçamento, e evidentemente que o orçamento da pesquisa, ele é vultoso, não só o orçamentário, mas o extra-orçamentário. Só da FAPESP nós trazemos mais ou menos 10% desse valor, ou seja, por ano a Universidade de São Paulo recebe da FAPESP, somente da FAPESP, cerca de 500 milhões de reais. E como é gerido, como é feita a gestão desses recursos? Ela, de maneira geral, ela é feita de uma forma muito amadora. Ela não é feita por um instrumento corporativo até hoje. E nós esperamos que isso gradativamente possa ser implementado. Esse sistema foi pensado com base em sistemas existentes, alguns deles criados até dentro da própria universidade, e outro, uma criação do setor privado, para não só melhorá-los e permitir que isso atenda às diversas necessidades de uma universidade como as características que a nossa universidade tem, de diversidade de objetivos e de tipos de pesquisa, como também uma possibilidade que ainda não está implementada, mas está nos planos, é que, por ser uma plataforma corporativa de uma universidade estadual aqui de São Paulo, é possível que ele possa conversar com o sistema FAPESP no futuro. Essas conversas já foram iniciadas com o professor Brito, de tal sorte que hoje, por melhor que sejam as coisas, quer dizer, é um avanço tremendo ao final de um projeto de 2, 4 anos, você poder apertar um botão e ter um relatório que você possa fazer prestação de contas, mas ainda existe um retrabalho, porque você precisa entrar no sistema da FAPESP. E é nossa intenção que isso desapareça com o tempo. Quer dizer, as mesmas conversas que estão hoje em andamento com a FAPESP já foram iniciadas também com o CNPq e, eventualmente, com outros órgãos de fomento. Então, acho que hoje é um momento muito especial. Eu gostaria de cumprimentar o Jeff e a equipe de STI por esse trabalho. Esse trabalho foi iniciado num momento que a universidade estava em situação muito delicada, não só em decorrência da nossa condição financeira, que hoje já não é só da universidade, é do Estado e é do país, mas também nós estávamos no meio de uma greve. Quando isso foi iniciado, não foi poupado trabalho para que isso fosse implementado, e eu certamente não sou uma pessoa prazerosa quando eu faço cobranças. É uma das minhas melhores características, não é mesmo, Jeff? Então, é com muito prazer que hoje eu vejo esse início. Isso é um pré-lançamento, conforme foi mencionado. Evidentemente que existe uma logística, inclusive de treinamento de usuários, que nos próximos meses isso será equacionado, junto com a escola USP e a envolvimento da Pró-Reitoria, com participação do Conselho de Pesquisa e os presidentes de comissão de pesquisa, de tal sorte que nós possamos rapidamente disponibilizar essa ferramenta para todos. Eu acho que isso é um divisor de água, isso é um elemento que era faltante aqui da nossa universidade, e nós temos a felicidade, graças a esse desenvolvimento de 50 anos, de poder fazer isso numa plataforma corporativa. Isso não é uma coisa trivial, e eu acho que, para a Pró-Reitoria de Pesquisa, isso é um componente fundamental nas nossas prioridades. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer esse esforço que foi realizado. Muito obrigado. Obrigado, professor Krieger. Vamos agora aproveitar já o momento de pré-lançamento, lançar o segundo produto, chamado We Are USP. Esse We Are USP, na verdade, é um visualizador de dados apoiado no repositório único, né, que é o Data USP. Esse We Are USP tem como objetivo, de maneira rápida e bastante intuitiva, navegar pelas principais informações da Pró-Reitoria de Pesquisa. Então, só para vocês terem uma noção,
Esse visualizador é o padrão que nós estamos adotando agora para a visualização de dados. Ele primeiro faz uma síntese de todas as informações da base Lattes. Veja que essas informações da base Lattes não estão sendo buscadas pela internet, sim processadas a partir de uma base de dados aqui. Eu posso navegar por várias formas, eu posso escolher, por exemplo, aqui os artigos publicados em periódicos, que é o azul. Eu posso ir clicando essa visão. Essa faz parte da primeira conjunto de dados que a gente chama não corporativo, ou seja, informações que foram alimentadas por sistemas externos à USP. E quando a gente faz isso, a gente tem que ter um termômetro. Aqui, por exemplo, tem um termômetro que diz que em 2015, em torno de 78% dos docentes já atualizaram o seu currículo, enquanto ainda faltam 15% em 2014, e assim sucessivamente. A gente tem até em 2004 aí um certo resquício. Também tem uma visão geral de como que eu distribuo essas publicações ao longo de todas as áreas de pesquisa. Então, essa primeira base de dados, a visualização da base de dados, que a gente chama de informações da plataforma Lattes. Em seguida, nós temos aqui outra base de dados importantíssima, com um convênio que a Pró-Reitoria de Pesquisa fez com Web of Science e com Insights. Nós estamos agora armazenando todas as informações do Web of Science, do Scopus e do Google Scholar, nessas mundo de citações, que também vocês podem escolher. Vamos deixar, por exemplo, só o Scholar ou só o Scholar. Aqui nós temos claramente um aumento muito significativo no número de citações da Universidade de São Paulo junto a esses controladores de citação. Então, essa segunda base de dados que eu chamo que é externo à USP. Por fim, eu tenho também agora uma visão departamental de todas as produções de teses e mestrados, uma evolução desde 1970 até os dias de hoje. Eu posso separar, colocar só mestrados, posso colocar apenas doutorados. Veja bem que esse é um padrão visual para que rapidamente a gente consiga ter uma visão do dado genérico, das informações das teses e publicações, teses e dissertações. E finalmente a gente tem agora um outro índice, um índice que mede, de certa forma, o número de teses por docente. Agora, a novidade não está nesse visualizador. Observe agora o que nós vamos navegar no detalhe. Então, agora, veja que lá no cabeçalho, lá em cima, não sei se dá para ver direitinho, mas nós temos lá em torno de 6.200 pesquisadores. Isso é o número de pesquisadores associados à Universidade de São Paulo. Desses, 99% preencheram o Lattes. Mas agora eu quero mostrar as unidades. Então, eu vou navegar nas unidades. E veja que agora eu tenho todas as unidades, em especial vou escolher uma aleatoriamente, que é o Instituto de Matemática e Estatística. Coincidentemente, é o que eu trabalho, estou associado. E aqui veja que agora vocês diminuíram a visão global para uma visão do Instituto. Aqui, novamente, eu tenho uma visão online. Veja que isso aqui está sendo feito online. A confiança é tanta na TI que a gente faz online. Certo? Porque nós estamos batendo num repositório de dados que está replicado o mundo transacional corporativo. Então, a primeira coisa, novamente aqui vocês têm uma visão das produções vinda da plataforma Lattes. Em seguida, descendo, nós também temos uma visão no Instituto de Matemática e Estatística das citações no Scholar, no Web of Science e no Scopus. Nós também temos aqui uma medida também de produção de teses e dissertações do Instituto, e também aqui, novamente, o indicador de teses por docente. Veja que nós somos bastante, a pedido do professor Krieger, nós somos bastante objetivos nesses indicadores. Mas antes de passar a palavra ao professor Krieger, eu quero fazer mais uma navegação. Agora, eu quero, já que eu naveguei da universidade, eu quero navegar agora no Instituto. Dentro do Instituto, coincidentemente, também eu vou pegar o departamento de computação. Veja que online nós geramos aqui o visual das produções da plataforma Lattes, citações, aqui temos o Scholar, o Scopus e o Web of Science, teses e dissertações, depois o índice de teses por docente. Tá bom, agora eu ainda não estou satisfeito, eu quero saber mais detalhes. Eu vou navegar
coincidentemente, aleatoriamente, eu vou escolher um docente, por exemplo, João Eduardo Ferreira. Aí vocês têm a produção do João Eduardo Ferreira, distribuindo na bibliografia, junto à informação Lattes, depois nas citações e teses e dissertações orientadas, bem como separado por tempo de orientação. Como se não bastasse isso, eu quero saber detalhes da produção do Jeff. Mostra a produção aqui. Por enquanto, mesmo sendo superintendente, ainda continuo produzindo. Então, 2015 tem, mais 2 que ainda não estão no prelo. Mas aqui vocês têm acesso a todas as publicações do Jeff. Ou seja, nós caminhamos no mundo macro para o mundo micro e veja que isso foi feito online. Certo? Foi feito. Esse aqui não são os slides, são processamento que está acontecendo no visualizador, no repositório de dados Data USP. Nós podemos exportar isso aqui, a forma que vocês quiserem, né, para um padrão SSV, para vocês usarem para análise local. Além disso, agora, eu quero detalhes de citações. Então, além dessa navegação que começa no global, com bases corporativas e não corporativas, então, não corporativas, base Lattes, citações, e corporativa, número de teses, dissertações, por departamento. Veja que aqui é a visão diferente da pós-graduação, porque aqui a visão que interessa para a reitoria de pesquisa é a visão institucional, por instituto, por departamento. Citações a gente já tem aqui, vamos escolher também aleatoriamente o Instituto de Matemática e Estatística e ver como é que, vamos escolher o período, vamos escolher ciência da computação, vamos escolher todas as fontes de citações. E aqui cabe uma coisa interessante. Nós chegamos à conclusão que a melhor forma, qual é a melhor forma de motivar um docente a atualizar os seus dados de pesquisa, os seus dados de publicação? Depois de muito pensar, né, professor Krieger, nós chegamos à conclusão que a melhor forma é mostrar que o colega dele tem uma situação mais clara e mais precisa do que a dele. Então aqui e foi isso que eu fiz, na hora que vocês verem aqui as fontes, né, vocês vão ver que alguns dos nossos colegas não têm ainda o índice, né, ou o identificador na base de citações. Então, o pessoal pode vir aqui editar, caso não esteja captado automaticamente. O pessoal vem aqui e coloca, a partir do qual essa referência, nós começamos então a processar e buscar as informações nas bases. Mas, só para você ter uma ideia, eu vou gerar todas, depois eu vou gerar só uma delas. Aqui nós estamos gerando em tempo de execução um comportamento das publicações de todos os docentes em todos os veículos de publicação. Mas está muito poluído. Ok, vamos ver só o Scopus. Vamos ver só o Scopus. Então eu quero listar todos os docentes, pegar todos e gerar análise dessas citações. Veja que aqui vocês têm as citações no período, você tem o nome de todos os docentes, com todos os IDs, Scopus, e um resumo das publicações, documento, referência, citações. Aqui em cima também vocês têm um link para o Scopus ou um link para o Web of Science, onde vocês vão ter detalhes das publicações do referente a esse docente, a esse pesquisador. Então veja, também aqui vocês podem exportar para qualquer formato CSV, vocês podem trabalhar com esses dados da maneira que vocês que for melhor conveniente para vocês, de modo que aqui também a gente tem, veja, eu posso ver quais são os principais. O Jeff está naquele bolo ali, né? Aqui a gente pode ver que tem 2 grandes pesquisadores no departamento de computação com várias citações, o nosso colega Ernesto e o professor Marcondes, e depois o Jeff está naquele meio ali, certo? Mas vocês rapidamente conseguem ter uma noção de como estão as citações, a evolução das citações no tempo. Okay? Veja que nós começamos em 98, vamos até 2015. Veja que os 2 produtos estão prontos. Como o professor Krieger disse, nós estamos agora planejando a logística de treinamento e implantação. Ok? Então, para finalizar esse segundo produto, eu também passo a palavra ao professor Krieger para ter seus comentários sobre o nosso VR USP. Obrigado, Jeff. Eu acho que eu só tenho uma palavra para falar sobre esse produto. Ele é simplesmente espetacular. Quer dizer, ele agora, se a ênfase da pró-reitoria em diminuir o tempo que os nossos pesquisadores, os nossos docentes, gastam na área meio
para que eles possam se focar na área fim, uma das perguntas é, qual é essa área fim? Quer dizer, qual é o produto disso? Evidentemente que esses indicadores não são de toda a produção ou do papel que os docentes dessa universidade têm, mas é um componente importante. Isso é uma universidade de pesquisa e esses indicadores estão relacionados à atividade de pesquisa. Existem, inclusive, alguns dados que não foram mencionados, mas a nossa relação de doutores para postdocs e coisas do tipo. Tudo que está dentro dessa ótica de para onde nós estamos querendo ir, esses indicadores vão aparecer. Quer dizer, se nós estamos dizendo que nós estamos muito bem, produzindo cerca de 5 mil mestres e doutores por ano, o que dá quase uma relação de 1 para cada docente da universidade, nós fizemos uma pergunta, e quantos postdocs nós temos? 0,3 por docente. Isso é pouco. Por quê? Porque, de maneira geral, as universidades do exterior, as quais nós estamos procurando nos comparar, o benchmark, esse número é diferente. Lá, quem está fazendo a atividade de pesquisa é o postdoc. Evidentemente que eles também estão treinando pessoas. Então, esses são elementos objetivos para que a universidade possa começar a avaliar e saber aonde ela quer ir. Ou se nós estamos colocando um determinado benchmark para a Universidade de São Paulo, no país, a posição que ela ocupa de ser a primeira, como que nós vamos permitir que o nosso docente realmente possa atender essa demanda que a sociedade exige e assim por diante. Então, eu acho que esses são elementos fundamentais. Mas isso não basta, como o Jeff falou, porque vários dos pró-reitores, ou vários dos diretores, ou vários dos reitores, tentavam obter essas informações. E essas informações, evidentemente, que a TI evoluiu, uma série de coisas evoluiu. E nós podemos mudar o paradigma, o modelo. Nós não vamos pedir dado para ninguém. Nós vamos apresentar fotografias. E temos a clara noção de que algumas fotografias vão aparecer borradas. Mas aí o problema é do indivíduo, não é da pró-reitoria. A pró-reitoria está simplesmente, ou a STI, está simplesmente aproveitando dados públicos, que são, e eu gostaria de enfatizar, não os do Lattes, por causa dos problemas intrínsecos à alimentação do Lattes. Nós estamos buscando 3 bases de dados que são muito aceitas. Não é? Scopus, Web of Science e o Google Scholar. Quer dizer, vocês veem que vocês podem pegar o dado simultâneo, isoladamente, e mais, com todo respeito ao nosso pessoal de apoio das bibliotecas, eu não vou precisar de uma bibliotecária para fazer essa análise. Isso vai poder ser feito por cada um de nós no nosso computador. Quer dizer, essa fotografia de cada um, e por isso o nome We Are USP, é exatamente por causa disso. Então eu gostaria de, finalmente, parabenizar o Jeff e a equipe, porque também em tempo recorde, as discussões se iniciaram em final de dezembro, e eu acho que nós avançamos muito e já estamos lançando. Parabéns, Jeff e equipe, por mais esse instrumento que vai estar à disposição da universidade. Obrigado, professor Krieger. Para finalizar a minha fala, eu quero novamente agradecer aqui a todos os servidores que fizeram parte dessa magnífica história da TI da USP. Quero enfatizar que foi oportuno o convite ao Bonilha, porque ele representa os servidores de TI da USP que construíram esse patrimônio. Então, ao convidá-lo, na verdade, nós quisemos homenagear também a todos os servidores anônimos que construíram esse importante patrimônio. Além disso, quero agradecer aos diretores da Superintendência de Tecnologia e Informação, professor Alexandre Martinez de Ribeirão Preto, no qual está participando fortemente nesse produto do DIP, né, da Gestão de Informação de Projetos, com a equipe de Ribeirão Preto, com a equipe da Faculdade de Medicina, liderada pelo professor Carlotti. Quero agradecer ao professor Adilson Gonzaga, de São Carlos, o professor Augusto Garcia, de Piracicaba, o Cirano Riso, aqui de São Paulo, o professor Lauris, do Núcleo de Bauru, aos professores assistentes Carlos Ruggiero, Arnaldo Mandel, a Luísa Segurado e o Jun Okamoto Júnior, por nos ser os colaboradores dessa unificação da TI. E quero finalizar a minha fala da forma que eu comecei. Agradeço a enorme oportunidade que me foi dada para contribuir com a história desse monumental e extraordinário patrimônio que é a TI da USP. Muito obrigado.
Agradecemos a presença de todos. Está encerrado este evento e convidamos todos os homenageados a subir ao palco para uma foto oficial.